queridos. Nosso tema da mensagem de hoje é Dança Comigo. E eu gostaria de ler com vocês a passagem que está em 2 Samuel, capítulo 6, versos 12 a 15, que diz assim: Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo o éfode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria, gritos de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Amém, queridos? E nós, aprendendo, entendendo este episódio, se você lembra deste episódio da palavra de Deus, nós vemos que Davi, ele quis trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém. E no que ele foi trazer a arca de volta para Jerusalém, na sua primeira tentativa, ele fez tudo errado, ele fez tudo que estava na sua cabeça e não obedeceu o que a palavra de Deus diz. Na primeira vez que ele tentou trazer a arca para Jerusalém, ele colocou ela em cima de carros de bois, o que Deus nunca havia mandado ele fazer. E ali, os bois tropeçaram, e aquele povo estava fazendo festa, estava ali com alegria, uma alegria que Deus não compactuava com ela. Então, quando o boi tropeçou, a arca ia caindo, e um homem chamado Uzá foi lá, meteu a mão para segurar a arca, para amparar aquela arca, e Deus acabou com a festa daquele povo. Uzá morreu, fulminado, e toda festa acabou. Por causa disso, Davi não quis mais levar a arca para Jerusalém, e ela ficou 3 meses na casa de um homem chamado Obed-edom. E Obed-edom, durante esses 3 meses em que a arca esteve com ele, foi poderosamente abençoado por Deus. E por causa disso, amados, Davi entendeu que o problema não estava na arca. Davi entendeu que o problema tinha sido a desobediência. Ele tinha pisado na bola com Deus. Ele tinha feito tudo errado. E ele resolveu então trazer a arca, que representava a presença de Deus, de volta para Jerusalém, agora da maneira correta. Ele mandou, aí vem o que a gente leu aqui no versículo 12 a 15, mandou os levitas da casa de Arão transportarem a arca sobre os seus ombros, como Deus havia mandado. E sacrificou animais durante este processo, o que Deus havia mandado quando a arca fosse ser transportada. E então, queridos, o Senhor se agradou dessa segunda tentativa. E ali, Davi dançou com todas as suas forças diante de Deus. Meu amado, hoje, o Senhor nos convida a dançar com Ele. Hoje você está sendo convidado a dançar na presença de Deus. Olhe para alguém do seu lado e diga aí: o Senhor está te convidando para dançar com Ele. Amém? O Senhor, Ele deseja nos ensinar como nós devemos nos portar diante das circunstâncias. O Senhor deseja que nós possamos nos portar de maneira correta diante das situações. Quando o Senhor colocou essa canção que nós cantamos agora há pouco, e no final nós vamos cantar ela novamente, quando Ele colocou ela no meu coração, queridos, o Senhor estava me ensinando algo, me ensinando o poder que há em dançar na sua presença, em viver com Ele acima das circunstâncias, acima das situações adversas. E hoje, queridos, eu senti que nós devemos nos colocar diante de Deus desta maneira.
aceitar este convite que ele nos faz, amém? Como Davi, nós lemos aqui, ele se alegrou porque Deus estava recebendo agora a sua vida, a sua oferta e permitindo que ele tivesse a presença dele de volta, que era representada pela Arca da Aliança. E a Bíblia diz que ele dançou com todas as suas forças diante da arca, diante da presença do Senhor. E é isso que o Senhor, que o Espírito Santo está nos convidando a fazer nesta noite. A viver na presença de Deus, aprender os passos dessa dança espiritual e profética. E Ele deseja nos conduzir e nos ensinar os seus passos. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês essa noite, queridos, é que se nós vivermos uma situação de tragédia, nós devemos dançar na presença do Senhor. O nosso espírito, a nossa alma precisa dançar na sua presença. Amém? Como nós falamos aqui, na primeira tentativa de Davi de levar a arca de volta para Jerusalém, ele viveu uma tragédia. Uzá morreu diante de todos, diante dos olhos daquele povo que estava tentando fazer algo correto. Eles queriam a arca, eles queriam a presença de Deus de volta. Mas eles estavam fazendo a coisa correta da maneira errada. Muitas vezes isso acontece conosco, sim ou não? Sim ou não? Nós queremos fazer a coisa correta, mas nós buscamos fazer da maneira errada. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: ah, não, eu tenho Deus do meu jeito. Não, eu faço as coisas da maneira como eu acho que deve ser. Mas, meu amado, a palavra de Deus, ela não nos ensina a modificar a maneira como Deus nos ensinou a cultuá-lo e a fazer a sua vontade. Uzá morreu porque aquele povo tentou fazer um culto diferente daquele que Deus havia ensinado. Sim ou não? Então, amados, aquele povo estava tentando trazer a arca de volta, mas enquanto eles festejavam, Deus acabou com a festa deles. Deus acabou com aquela festa. Os gritos de louvor se converteram em choro. Por quê? A resposta é que na primeira vez que Davi tentou levar a arca para Jerusalém, ele tentou criar os próprios passos daquela dança. Na segunda vez ele dançou com todas as suas forças, porque ele dançou à maneira de Deus. Ele tentou ser o coreógrafo na dança de Deus. O Senhor já havia ensinado como deveria ser feito. Mas depois daquela tragédia, a música cessou. A dança parou. E é assim que normalmente acontece com a gente, quando as situações adversas vêm sobre nós. A gente para de confiar em Deus. A gente para de louvar ao Senhor. A gente para de prosseguir na presença de Deus, porque algo nos aconteceu. Porque algo inesperado, porque algo que a gente não contava aconteceu. Então, nós paramos de nos alegrar na presença de Deus. E nós deixamos a presença de Deus na casa dos outros, como fez Davi. Nós deixamos o projeto de Deus para que outras pessoas cumpram, sim ou não? E a gente fala: não, poxa, Deus vai fazer através de alguém, mas eu não. Hoje eu estava conversando com um dos nossos líderes e ele estava me contando de uma pessoa que disse isso para ele. Falou: não, sabe, eu falhei de tal maneira que Deus não vai mais fazer, né, algo na minha vida. Deus não vai mais me usar novamente. Isso é deixar a arca na casa dos outros, meu amado. Como Davi deixou
na casa de Obed-edom. Entenda, queridos, se você foi assolado pela tragédia em alguma área da sua vida, não responda dessa maneira. Não deixe a arca na casa de alguém. Transporte essa arca agora da maneira certa. Coloque ela nos ombros. A presença de Deus tem que ser transportada nos teus ombros. A presença de Deus tem que ser transportada com o teu esforço. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, verso 12, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? A arca de Deus, a presença de Deus precisa ser transportada em obediência. E assim, quando os sacerdotes fizeram da maneira correta, quando Davi organizou a festa da maneira de Deus, quando ele aprendeu a dançar a dança de Deus, aí ele colocou o seu colete sacerdotal, o seu éfode, e dançou com todas as suas forças. E naquele dia ninguém morreu, a não ser os bois e os cordeiros. Amém? Finalmente, ele aprendeu que diante da tragédia, a nossa resposta deve ser o arrependimento. Amém? Sim ou não? A nossa resposta diante da tragédia deve ser o arrependimento. Eu não sei o que aconteceu ou o que vem acontecendo na tua vida há muito tempo. Mas ao invés de deixar a presença de Deus na casa de Obed-edom, a nossa resposta deve ser uma resposta de arrependimento. A nossa resposta deve ser: Senhor, eu agora quero fazer da maneira correta, e eu quero dançar, eu quero me alegrar diante de Ti com todas as minhas forças. Amém, queridos? Mas eu não quero hoje somente falar de Davi nesse lugar. Se vier a tragédia, dance. E se vier o livramento, dance também. Eu não vou ler todas as passagens aqui para a gente não prolongar muito. Eu quero ministrar com vocês, eu quero que a gente dance na presença do Senhor, amém? Amém ou não? Mas em Êxodo capítulo 15, versos 20 a 21, nós vemos uma outra situação. A situação em que o povo de Israel tinha sido liberto do Egito com mão poderosa. Aquele povo tinha vivido dias de muita angústia, de muita apreensão, porque desde o dia em que Moisés apareceu lá dizendo: olha, o Senhor vai libertar vocês do Egito, até o dia em que finalmente eles saíram, os historiadores dizem que esse período foi de aproximadamente 1 ano. E durante este ano em que eles estavam vivendo aquela apreensão, Deus mandou as 10 pragas. E se imagine agora vivendo naqueles dias. O Senhor mandava a primeira praga, Faraó dizia: não vou permitir a saída. Aí Deus mandou a segunda praga, Deus mandou a terceira praga, e ali Faraó estava sofrendo com aquelas pragas e disse: tá bom, eu vou deixar. Aí depois que a praga ia embora, ele mudava de ideia e dizia: não, ninguém vai sair daqui mais não. E assim aconteceu durante as 9 primeiras pragas do Egito. É interessante que todo o contexto da palavra de Deus fala de algo que parece que a igreja moderna e a igreja brasileira, mais especificamente, deseja remover do texto da palavra de Deus. A palavra de Deus, em todo o seu contexto, diz, quando fala que nós seremos libertos, ou que nós seremos curados, ou que a nossa vida, quando Jesus disse: olha, vocês vão receber, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, terras, propriedades, ou bens, tesouros, ou que tenha deixado qualquer outra coisa, que não venha receber ainda nesta vida 100 vezes mais. Aí
tem uma vírgula que Jesus colocou e diz: com perseguições. E no porvir, a vida eterna. Olha, que interessante. O povo de Israel estava saindo do Egito, depois das 10 pragas, Faraó deixou, não, agora eu não quero mais vocês aqui, vão embora. Na hora que eles estavam na beira do Mar Vermelho, o que aconteceu? Faraó foi com todo o seu exército ali. Eles foram libertos. Mas assim como Jesus disse, muitos anos depois, com perseguições. Meu amado, eu não posso pregar outro evangelho nesse lugar, amém? Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Então, se você vive um evangelho verdadeiro, se você vive um evangelho genuíno, então, a palavra de Deus diz que haverão perseguições, que existirão situações em que você vai ser confrontado com a sua fé, vai ser confrontado com aquilo que você crê, com os seus princípios, com os seus valores. E ali, o povo de Israel, na beira do Mar Vermelho, sendo perseguidos, como a palavra de Deus diz do começo ao fim, viveram um dos maiores milagres já registrados na história. Diante dos olhos deles, o Senhor abriu o Mar Vermelho, e eles passaram a pés enxutos ali, caminhando para a liberdade. E quando eles chegaram do outro lado, o exército de Faraó foi persegui-los novamente, o Senhor fechou o mar sobre eles. Você imagina a alegria daquele povo? Cara, eles estavam lá, sofrendo há mais de um ano, aquele vai, não vai, é liberto, não é, Faraó deixa, não deixa. E ali, quando eles estavam quase para ser completamente livres, Faraó vem de novo persegui-los. E aí, tem um mar na frente, Deus abre o mar, eles atravessam, Faraó vem atrás, e Deus mata Faraó e seu exército, todo mundo. Do outro lado do mar, havia festa. Sim ou não? Se você estivesse lá, você ia comemorar, sim ou não? Havia festa do outro lado. E a palavra de Deus diz nesse versículo que eu citei para vocês, de Êxodo 15, versos 20 e 21, cita que depois que eles passaram o mar, ali Moisés escreveu um cântico, que está registrado também em Êxodo 15, mas no versículo 20 e 21, a palavra de Deus fala sobre a irmã de Moisés, Miriam. Uma senhora que já devia ter o quê? Seus 85 ou 90 anos, que Moisés tinha 80, né? E ela era mais velha que Moisés. E a palavra de Deus diz que Miriam reuniu as mulheres de Israel. Cadê as mulheres aqui nesse lugar? Ó. Miriam reuniu a rede de mulheres. Semana que vem tem rede de mulheres, não é isso? E de homens também. Mas as mulheres reunidas por Miriam pegaram seus tamborins e começaram a dançar. Dançar diante do livramento. Foram livrados pela mão poderosa de Deus. Então, dançaram diante da presença do Senhor, comemorando o tremendo livramento. Então nós vimos aqui, amados, Davi, diante da tragédia, teve que aprender a dançar. Miriam, diante do livramento, também respondeu dançando diante do Senhor. Quantas vezes e de quantas maneiras o Senhor tem nos livrado ao longo das nossas vidas, querido? Sim ou não? Sim ou não? E qual tem sido a nossa postura diante do que Ele tem feito por nós? Sabe, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui? Os homens da fornalha. Os homens da fornalha foram para a fornalha porque
Porque eles não aceitaram se curvar diante de outro Deus que não fosse o Senhor. E algo que eu acho impressionante na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego é que eles não oraram pedindo para que Deus os livrasse. Você sabia disso? Muita gente não se atenta aos detalhes da palavra de Deus. Eles não oraram: Senhor, livra a gente aí. Deus, vai jogar nós na fornalha, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não! Sabe o que eles disseram para o rei? Eles disseram assim. O rei disse para eles: olha, vocês não vão se dobrar? Eu vou mandar esquentar a fornalha 7 vezes mais. E eu quero ver se o Deus de vocês vai poder livrar vocês de mim. Aí os 3, diante do rei, responderam assim: escuta aqui, rei. Olha, rei. Se o Senhor, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará. Ele tem poder para isso. Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, fique sabendo, vírgula, ó rei, que mesmo assim, nós não vamos nos dobrar diante dessa porcaria, dessa imagem que você levantou. Com livramento, sem livramento, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A gente vai continuar servindo a Deus. Se Ele não nos livrar, a gente vai dançar com Ele lá no céu. Junto com os anjos, como na sala do trono. Estava Sadraque, Mesaque e Abednego cantando isso. E aí o que aconteceu? Jesus, o anjo do Senhor, com letra maiúscula no Antigo Testamento, que representa a segunda pessoa da Triunidade, pré-encarnado, apareceu como o 4º homem da fornalha. Jesus foi dançar com eles no meio do fogo. Aí lá, no meio do fogo, eu creio que eles começaram, a cantar. Já que estás aqui, sim ou não? Bem perto de mim, dança comigo, Jesus. Meu amado, eles tiveram livramento no meio do fogo, porque eles não se dobraram diante das facilidades. Se nós não nos dobrarmos diante das coisas desta vida, ainda que nós estejamos no meio do fogo, o Senhor nos livrará. Amém? Sabe, meu amado, nós precisamos aprender a ter um coração que agrade ao Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação. Se nós estivermos no meio da tragédia, dance. Se vier o livramento, dance também. E eu gostaria de ler mais um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 14, versículo 28 a 33. Um texto muito conhecido também. Mateus 14, 28 a 33 diz assim: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, diga, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco,
cessou o vento. Diga, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E esse é o último episódio que eu quero abordar nessa noite com vocês. Porque esse episódio de Pedro andando sobre as águas, depois duvidando, afundando, ele é muito conhecido, ele é muito pregado. Existem diversas lições e palavras remas que podem ser extraídas daí. Mas hoje, queridos, eu gostaria de pedir licença à teologia e falar de algo bem mais subjetivo nesta noite. Algo bem mais que está em meu coração do que da análise literal desse texto. Pedro muitas vezes tem sido criticado ao longo da história da igreja por causa desse episódio, não é verdade? Todo mundo lembra de Pedro e fala: cara, por que ele duvidou? Por que Pedro não continuou crendo? Ele já estava lá, ele já estava andando sobre a água, ele já estava sentindo a água debaixo dos pés dele, já estava andando. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Por que ele duvidou? E quando a gente critica Pedro, a gente esquece que dentro do barco tinha mais 11 homens morrendo de medo de pisar nas águas. Sim ou não? Foi o único que disse: Senhor, olha, és tu mesmo? Porque Jesus estava andando sobre as águas, eles estavam no barquinho, eles viram Jesus vindo de longe, e eles disseram o quê? Fantasma! Começaram a tremer. Eu me imagino no lugar deles, né? Não é tão comum você ver uma pessoa com um manto, né, andando sobre as águas na direção da gente, né? Deve dar uma sensação meio estranha. Não é não? Sim ou não? E ali eles ficaram com medo daquela situação bem inusitada, bem diferente. E aí Jesus falou: oh, não tenham medo, sou eu, Jesus. Conhece mais eu não? E aí Pedro se encheu de fé, de coragem, e disse: ó Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo aí. Quero esse negócio de andar sobre as águas. Eu quero isso daí. Quero fazer igual. Aí Jesus olhou para Pedrão. Jesus conhecia bem ele, né? Sabia que ele tinha ousadia para pular do barco. Disse: vem, vem Pedro. E sobre a palavra de Jesus, Pedro saiu daquele barco e começou a andar sobre as águas. Pedro creu naquele momento. Pedro confiou em Jesus. E os outros 11 não ousaram nem dizer: Senhor, olha, deixa a gente ir também. Não. Mesmo vendo Pedro ali, andando nas águas, ele falou, nem assim eles se animaram para dizer: Jesus, já que Pedro foi, deixa a gente ir também. Não. Eles temeram. E é isso. Essa é uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração enquanto eu meditava nessa palavra. Se Pedro duvidou depois de andar sobre as águas, os demais duvidaram antes. E por isso nem tentaram. Nem tentaram. No lugar deles, no lugar dos discípulos, como é que nós agiríamos, queridos? Aliás, como é que nós temos agido hoje nas águas que nós precisamos pisar na nossa vida? A gente está ficando dentro do barquinho ali, na segurança do barquinho, e às vezes a gente critica o nosso irmão que está pisando sobre as águas e de repente teve um vacilo e afundou. Não é verdade? A gente fala: o cara tentou abrir uma célula e não deu certo e tal. O cara pisou na água. E você que nem pisou ainda? Pise!
Olhe para Jesus e disse: deixa eu ir ter contigo. Deixa eu ir ter contigo, Jesus. Meu amado, Pedro afundou porque ele olhou para os ventos, ele olhou para as ondas, ele tirou seus olhos de Cristo. Isso é algo que é muito claro nesse texto, todo mundo sabe disso, todo mundo fala sobre isso, todo mundo prega isso. Ele afundou porque ele parou de olhar para Jesus e ele olhou para as circunstâncias. Sim ou não? E é disso que eu gostaria de falar nessa noite. Como seria legal se tivesse sido assim. Sim ou não? Imagina. Imagine se nesse momento em que Pedro sentiu aquele vento forte, no momento em que ele olhou para o lado e ele viu uma onda de 5 metros de altura do lado dele. Se nesse momento, ao invés dele ter duvidado, ele tivesse olhado fixamente para Jesus, ele tivesse respirado fundo, olhado na direção de Jesus, e antes que o medo tivesse tomado conta do coração dele, ele tivesse respirado fundo e saído correndo na direção de Jesus. Correndo. Antes que o medo dominasse completamente o emocional de Pedro, ele tivesse corrido na direção do seu mestre. Corrido para os braços dele. E naquele momento, se isso tivesse acontecido, com certeza Jesus teria pegado nas mãos dele e dito: Pedro, não tema o vento, não tema as ondas, não tema, olhe e continue olhando para mim, Pedro, continue olhando para mim, não tire os olhos de mim, Pedro, não tema, você fez bem de correr na minha direção, ao invés de duvidar. Se tivesse sido assim, queridos, Jesus teria dito: não tenha medo. Você está vendo o vento? Você está vendo as ondas? Se eu quiser, Pedro, nós podemos dançar aqui no meio desse vento. Nós podemos dançar no meio dessas ondas. Uau! Meu amado, hoje, provavelmente cada um de nós está olhando para ventos e circunstâncias que têm soprado forte contra a nossa vida, sim ou não? E muitas vezes, quando nós estamos no meio dessas circunstâncias, nós temos o hábito de fazer como Pedro fez. E o nosso versículo, o versículo da nossa vida, ele fica exatamente igual ao que acontece aqui. E nós afundamos, e aí depois que nós afundamos, nós gritamos: Jesus, socorro! E Jesus, com misericórdia, como Ele sempre tem, Ele pega na nossa mão e nos levanta, e nos repreende, como repreendeu a Pedro, e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando Jesus disse para ele: por que você duvidou, Pedro? Jesus estava dizendo assim: se você não tivesse duvidado, tinha sido diferente. Se você tivesse crido mais um pouco, se você tivesse olhado para mim, corrido na minha direção, tinha sido diferente, Pedro. Jesus olhou e disse: por quê? Por que você duvidou? Por quê? E hoje Ele está dizendo isso para nós, queridos. Por que você está duvidando? Por que você não crê? Por que você está olhando para o vento? Por que você está olhando para as ondas? Se você crê em mim, se você não tirar os olhos de mim, a gente pode dançar no meio dessa bagunça que está a sua vida. A gente pode dançar por aqui. No meio da tempestade, Pedro podia ter sido conduzido numa linda dança.
que nem os ventos e nem as ondas poderiam parar. Diga para alguém do seu lado, se você crer, nem os ventos, nem as ondas vão poder te parar. Uau! Você crê nisso, meu amado? Sabe, tudo que eu não quero é que você vá embora daqui essa noite e isso tenha sido somente mais uma pregação que você ouviu. Mais uma palavra que você presenciou. Não, meu amado. Nós precisamos crer nessa palavra. Veja com os olhos da fé. No meio das tempestades que a gente está vivendo, nós podemos olhar para Jesus. E apesar das tempestades, nós podemos ser conduzidos nessa dança. Nós podemos olhar para Jesus e dizer para Ele: olha, Jesus, tua palavra diz que tu estás comigo. E eu estou vivendo tantas coisas, tantas situações têm acontecido, são tantos ventos que sopram contra mim, tantas ondas que se levantam, mas eu sei que tu estás comigo. E já que o Senhor está aqui, eu vou continuar olhando para ti. Já que o Senhor está aqui, será que o Senhor podia me conduzir em uma dança de alegria, porque eu creio na tua palavra, porque eu creio na tua presença. Uau! Eu confio em ti, Senhor. E dançando contigo, eu vou esperar a tempestade passar. Será que você pode dizer isso essa noite? Sabe como eu tenho certeza, queridos, que se Pedro tivesse agido diferente, ele teria tido uma experiência muito, muito mais poderosa do que a que ele teve. Porque se você ler com cuidado a palavra de Deus, e eu vou terminar com esse último ponto. Se você ler direitinho, em Mateus capítulo 14, versículo 32, diz assim: assim que os dois, Pedro e Jesus, entraram no barco, o que aconteceu? Está com a sua Bíblia aberta aí? Assim que os dois entraram no barco, cessou o vento. O vento parou. O vento cessou. Eu gosto desses detalhes da palavra de Deus, que normalmente a gente passa por cima deles. Assim que eles entraram no barquinho, a tempestade acabou. Meditando nisso, queridos, eu fiquei pensando que foi tudo tão rápido. Se Pedro tivesse confiado um pouquinho mais, se ele tivesse se permitido viver uma experiência além da que ele viveu, com certeza o vento cessaria com ele em cima da água. Se ele tivesse caminhado na direção de Jesus. Jesus é aquele a quem os ventos e o mar lhe obedecem. Se ele tivesse olhado fixamente, se ele tivesse caminhado fixamente, o vento teria parado. Poderia ter parado com ele ali, de mãos dadas com Jesus, sobre as águas, dançando em meio à tempestade. Nós temos algo para aprender com tudo isso, amém? Os ventos e as ondas não vão durar para sempre. Não vão durar para sempre. O vento vai cessar, queridos. Enquanto nós estamos no meio delas, das ondas, dos ventos, nós podemos afundar e depois disso clamar por socorro.
ou nós podemos romper com essas circunstâncias, ignorar essas circunstâncias. Sabe, ignora, toca o barco, segue em frente, faça a vontade de Deus para a sua vida. E dance com Jesus acima das tempestades. Essa decisão é sua, essa decisão é minha. Você escolhe afundar ou você escolhe dançar?